Oi, pessoal, eu sou a Yasmin e hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Leão, que é hematologista e também pesquisadora clínica da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E hoje vamos falar sobre o linfoma de zona marginal nodal. Roda a vinheta, produção! Doutora Daniele, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui com a gente. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber o que é o linfoma da zona marginal nodal. Ele é Hodgkin ou não Hodgkin? Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É um prazer estar novamente com vocês. Acho que vocês fazem um trabalho muito bonito e é um prazer, assim, poder ajudar, poder colaborar. E o linfoma de zona marginal nodal, ele é um tipo de linfoma não Hodgkin. Hodgkin é mais famoso, mas ele é mais raro. Mesmo dentro dos linfomas não Hodgkin, ele é um linfoma super raro. Cada 100 casos de linfoma não Hodgkin, ele é de 1 a 2 casos. É uma doença realmente que a gente observa bem rara. E por que ele tem esse nome? Dentro dos gânglios, né, as ínguas, é onde surgem esses linfomas. Imagina que ele parece um rim, tá? Então são umas bolinhas que ficam pro lado de fora e é onde os linfócitos B, eles deveriam amadurecer. E quando eles vão amadurecendo, eles saem dessas bolinhas, ao redor dessa bolinha, uma zona, né, que se chama marginal, porque ela fica à margem. E as células que ficam na zona marginal, que já passaram por todo esse processo de amadurecimento, ficam doentes e aí a partir daí a gente tem o linfoma de zona marginal. E nodal, porque ele surge nos nódulos ou linfonodos ou gânglios. Desse tipo de zona marginal, a gente tem o extranodal, ou seja, fora dos gânglios, que é o mais comum, e a gente tem ainda o de baço, né, que a gente chama de linfoma esplênico de zona marginal, que é mais raro. Então aqui hoje a gente veio falar sobre esse que é o nodal, que é o segundo mais frequente aí dos linfomas de zona marginal. Ele é considerado um tipo de linfoma indolente ou agressivo? Então, em relação aos linfomas serem agressivos ou indolentes, a gente fala dos linfomas que são lentos, que são os indolentes ou de baixo grau, porque eles levam muito tempo para crescer. E a gente fala dos agressivos ou de alto grau. Esses agressivos têm um tipo, por exemplo, que é o linfoma de Burkitt, ele duplica o seu tamanho em uma semana. Os linfomas indolentes, eles podem levar anos até para crescer. Não são linfomas que surgem rápido. A célula que fica doente, como ela é uma célula que se divide assim muito lentamente, esse vai ser o padrão do linfoma. E aí, tá gostando do conteúdo? Já aproveita e se inscreve aqui no canal. Doutora, e quais são os sintomas mais comuns? Uma febre baixa no fim do dia, pode ainda ter uma sudorese, né, uma suadeira de noite, mas não é aquela suadeira normal, é uma coisa assim que chama a atenção, de molhar a cama, molhar pijama. Não é tão frequente, tá, esse sintoma nos pacientes com esse linfoma mais lento, mas alguns pacientes podem emagrecer muito sem causa. Os gânglios do linfoma, eles não doem, eles não coçam, não ficam vermelhos, não sai pus, só que são gânglios que eles vão ficando por semanas, meses e não desaparecem. Geralmente o paciente faz alguns exames para afastar outras doenças, toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr. Já tive até paciente com diagnóstico de sífilis que chegou toda cheia de gânglios. Então a gente tem que fazer uma série de exames. E como funciona o diagnóstico? Por que ele é considerado um linfoma mais difícil de se detectar? Uma vez que você não esclareça a causa, você precisa fazer a retirada desse gânglio. Se for uma massa muito grande, você não vai tirar tudo, porque o tratamento do linfoma não é cirurgia, mas você tira um pedaço que seja grande o suficiente para você ter o diagnóstico. É feita a biópsia, não adianta fazer aquela biópsia por agulha fina, você precisa ver como aquele gânglio que eu falei para você está. Aí o patologista, ele vai receber esse material e aí ele vê o padrão com aquele aumento lá da zona marginal que a gente comentou e usa algumas reações químicas para falar de que família que é aquela célula. E aí ele dá o diagnóstico. Doutora, e quais são as opções de tratamento?
Então, tudo depende de como ele se manifesta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter um gânglio pequeno, mas ele está apertando o rim e esse rim não consegue eliminar a urina. Então, ela tem que tratar. Às vezes ela tem um gânglio até um pouco maior, mas não está fazendo nada. Então, nesse caso, a gente só acompanha. Esse estudo aí, com mais de 4.000 pacientes nos Estados Unidos, ele viu o seguinte, que praticamente metade ou mais não precisava fazer nada, a outra metade acabava fazendo algum tipo de imunoquimioterapia, ou seja, um tipo de quimioterapia associada a um anticorpo. E aí a quimioterapia pode ser de vários tipos. Pode ser radioterapia. Então tudo depende muito do caso, né? É uma doença crônica, né? Uma doença que você vai conviver com ela. Assim, a grande maioria dos pacientes leva assim muitos anos para precisar tratar e muitos nunca vão precisar de tratamento. A gente acaba falando, ó, nós vamos fazer um acompanhamento, consulta clínica, dependendo do caso, só palpação, dependendo do caso, exame de imagem. É realmente o que a gente fala, assim, é muito individualizado. Doutora, muito obrigada mais uma vez pela participação, foi um prazer. E eu gostaria de ouvir as suas considerações finais e saber também mais um pouquinho aí sobre o prognóstico. Então, acho que a mensagem principal é que é um linfoma não Hodgkin, de evolução lenta, que ele acomete geralmente pessoas na faixa de 60, 65 anos. Por ser nodal, ele surge nos gânglios. Tem uma evolução muito lenta, um prognóstico muito bom. Para o caso de alguém precisar de fazer o tratamento, nós temos várias opções, né? E que a gente vai adequar e vai fazer a melhor seleção para aquele caso individualizado. Acho que a gente conversou bastante, tivemos uma conversa legal aqui sobre esse tipo de linfomas, que é raro, mas que eu vejo assim que muitas pessoas se angustiam e se preocupam. Eu quero dar parabéns aí a toda a equipe por esse trabalho maravilhoso e queria convidar vocês também para conferirem a minha página profissional no Instagram, em que eu explico um pouco mais sobre os linfomas e outras doenças. A página é danieleleão.emato. Muito obrigada. E aí, estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo por aqui? Já aproveita, se inscreve no canal e ativa também as notificações. A gente sempre está trazendo conteúdo muito legal por aqui. Tchau, tchau!